bacana, assim, nessa A gente tem pensado muito nessa questão não só do ensino no seminário, mas do discipulado na mocidade. E aí no discipulado da mocidade a gente tem que saber já quebrar esses conceitos, né? Exatamente. Do que realmente é. Quando nós olhamos o começo da Bíblia, você vê lá como nós conversamos aqui sobre a criação e a redenção, primeiro capítulo, segundo capítulo, só sobre a criação. Mas aí vem no terceiro capítulo, fala sobre o pecado, e aí a gente vê realmente onde entra o mal, né? A estrutura de obediência e desobediência, aquilo que é santo, que é bem utilizar aquilo que Deus fez e criou, e aquilo que também já não é mais santo, mesmo sendo aquilo que Deus criou, mas utilizando de uma forma errada. No capítulo 4 a gente vê Caim e Abel sendo aprovado pelo aquilo que fez e desaprovado. Eu vejo que o santo é ali o que é fazer a vontade de Deus, utilizando tudo que Deus criou, mas conforme aquilo que Ele tinha deixado e como lhe agrada. E podendo utilizar aquilo que Deus criou, mas de uma forma profana, quer dizer que não agrada a Deus. Você vê os outros livros, 5 primeiros livros da Bíblia, Deus vai usar essa pedagogia o tempo inteiro, principalmente com Israel, depois de Moisés, as leis, explicando como utilizar aquilo que é de Deus de uma forma santa. E depois o profano. Lá na frente, depois que vem a igreja, o cristianismo, quando o Rony disse, vem o conceito daquilo que é de Deus ao coração, daquilo que é a palavra de Deus ao coração, daquilo que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, vivendo no mundo, inserido no mundo, não sendo tirado do mundo, mas vivendo uma vida santa. Depois, a igreja passa a ser igreja primitiva, lá na frente, vem o que é cristão e o que é mundano. E a gente vem tentando resgatar esse conceito durante os séculos para implementar de uma forma prática hoje na nossa igreja o que é de Deus como criação e como forma de utilização, e quebrar esse conceito talvez um pouco mais católico romano, o que é cristão dentro da igreja e o que é cristão fora da igreja, né? O que o protestantismo veio reassumir, e o que é profano dentro da igreja como uma prática que não agrada a Deus, e o que é profano fora da igreja, utilizando mal e não agradando ao coração de Deus. Esse exemplo que você deu, Charles, eu creio que a razão dela são os resquícios da teologia católica romana ainda dentro do meio evangélico. Porque a reforma, como eu disse, libertou isso, mas isso que você disse, na minha opinião, a razão disso é porque as pessoas desconhecem as esferas da vocação. As pessoas entendem erradamente que a vocação para servir a Deus é só a vocação para a igreja. E, na verdade, à luz da Bíblia, não é assim. Qualquer vocação provém de Deus. Por quê? Porque o dom provém do alto. E Ele deu dom aos homens. Ele não deu dom somente ao crente. Então, qualquer vocação provém de Deus. Na época da Reforma, quando Lutero devolveu a Bíblia ao povo e começou a ensinar essas coisas, aconteceu um fato interessante que ilustra muito bem isso. Lutero tinha um sapateiro que fazia os sapatos para Lutero e que era amigo íntimo dele. Quando esse homem recebeu de Lutero a Bíblia, começou a ler e teve esse despertamento através dos ensinos de Lutero, ele perguntou a Lutero, numa das idas de Lutero lá, que agora que ele se sentiu um cristão de verdade, o que ele deveria fazer para servir a Deus, porque ele queria agora servir a Deus. E eu acho que a resposta de Lutero serve para nortear essas pessoas que às vezes acham que tem uma experiência com Cristo, tem que largar tudo, inclusive aquilo que faz com extrema qualidade, para vir cantar, ou vir pregar, ou vir ser evangelista, enfim, para trabalhar na igreja. Lutero então respondeu para ele: olha, você quer realmente servir a Deus de todo o seu coração? Faça o melhor sapato que você puder fazer e vendam por um preço justo. Eu acho que se nós resgatarmos isso, nós teremos uma sociedade melhor, uma igreja melhor, políticos melhores, sim, médicos melhores, sem confundir e transgredir a vocação de um dentista tão lícita quanto a de um pastor. E quando o pastor Luiz Fernando fala do político cristão, eu não tenho problema nenhum com político cristão. Eu tenho problema na Bíblia com pastores ao mesmo tempo políticos. Por quê?
porque transgridem a esfera, quando levam a esfera civil para dentro da igreja e a igreja para dentro da esfera civil. O que se espera de um professor? Que ele ensine os seus alunos o quê? A matéria. O que se espera de um advogado? Que ele advogue uma causa com presteza. O que se espera de um médico? Que ele faça uma cirurgia, um diagnóstico completo. O que se espera de um político? Que ele cuide da polis, da cidade, da melhor maneira possível. Não se espera de um médico fazer evangelismo dentro de hospital, não se espera de um pastor se envolvendo com falcatruas políticas. Isso tudo, Charles e querido ouvinte, é um problema vocacional que as pessoas acham que, por aquilo que elas estão fazendo fora da igreja, elas não servem a Deus e não glorificam a Deus. Mas o exemplo mais claro disso é a encarnação. E aí, talvez a gente possa falar um pouco como Jesus libertou essa questão do secular e do sagrado, caminhando muito bem entre esses dois, porque ele sabia, como Calvino disse, não é? Lá na frente, que o mundo, essa beleza dessa criação de Deus é o palco da glória de Deus. E muitas vezes a gente está se esquecendo disso. E isso é importante, o que eu estou falando, mas eu queria voltar num ponto. Nós não podemos confundir sistema de mundo com criação de Deus. São coisas bem distintas. A criação de Deus é palco da glória de Deus. Os cristãos, por exemplo, abriram mão da ecologia. Nós somos os últimos a falar alguma coisa a respeito. Nós somos os mordomos disso aqui. A criação é de Deus. E nós deveríamos ser os primeiros a puxar esse carro para cá. Mas nós não nos ausentamos disso. Sim. Agora, quando não há uma divisão entre mundanismo e o sagrado, nós temos o político corrupto falando em nome de Deus e pondo dinheiro na cueca. É grande verdade. E nós temos o pastor corrupto que acha que, ao contrário do que Pedro diz em sua carta, usa o sistema religioso para o seu próprio crescimento. Se beneficiar a si mesmo. Não prega a palavra de Deus e não administra os sacramentos. Se não há, então, essa divisão entre o que é mundano mesmo e o que é sagrado, isso entra um no outro, estraga toda a malha social, apodrece a humanidade. A igreja precisa resgatar a criação como palco da glória de Deus, resgatar a redenção como obra de Cristo e se colocar acima desse sistema corrupto e ser a luz dessa coisa aí. Senão, não salga, não muda. Por exemplo, eu perguntaria, em que instância a igreja é chamada para opinar sobre grandes assuntos nacionais? Em nenhuma instância. Por quê? Está perdendo o significado dela. Jesus inverteu Platão. Graças a Deus. Né? Porque Platão disse o seguinte, primeiro no númeno, depois no fenômeno. Aí Jesus ensina e diz assim na terra como no céu. Como no céu. Tudo que pedires crendo, vocês a ação receberão. Providente de Deus usa o instrumento humano. Sim. Então a coisa tem que ser realizada aqui, para que ela redunde em glória a Deus lá. Então essa ideia que você disse é muito pertinente. A igreja tem a sua esfera, tem. Mas naquilo que concerne a igreja opinar, dentro daquilo que a palavra de Deus nos autoriza a falar, nós temos que falar. Na época de Luther King, ele disse uma frase que eu sempre gosto de dizer, inclusive na minha igreja. Luther King disse o seguinte, porque convidaram Luther King para fazer parte da política quando viram que o movimento ganhou uma expressão grande nos Estados Unidos. Então vamos chamar ele para cá que a gente amansa o sujeito. Aí ele disse a célebre frase, a igreja não pode ser a ferramenta do Estado, mas a sua consciência. Perfeito. Hoje, segundo o pastor Luiz Fernando, isso se perdeu. E sabe por que se perdeu? Por causa dessa questão das esferas, dessa confusão que as pessoas fazem de achar que algo é de Deus lá, mas algo não é de Deus aqui. Então a gente não opina aqui, porque acha que aqui não é de Deus, mas é tão de Deus quanto lá. Interessante que um vídeo que você mesmo trouxe para nós na reunião uma vez, do Magno Malta, na política,
E ele disse que ele fez política para Dilma Rousseff, ajudou e tudo. Mas quando ela trouxe algumas coisas que é contrária ao cristianismo, ele mesmo falou para ela, olha, a minha consciência eu não vendi para você. Ou seja, a consciência dele com Deus norteava a vida dele, independente com quem estava junto com ele. E ele discordou de princípios, que era até aquele kit gay, que quiseram colocar na escola e tal. Ele foi contra, mesmo tendo apoiado a Dilma e ajudado ela a subir lá. Mas ele disse para ela, não concordo, porque a minha consciência com Deus não está vendida para você. Perfeito. Então ele separou. Perfeito. Por quê? O que separa o santo e o profano é a minha consagração pessoal. Porque ser santo é ser separado, é ser além desse sistema. Como o pastor disse, existe um sistema que governa esse mundo, mas o sistema que eu ando é o sistema do céu. Então eu tenho que ser separado dele, mesmo andando com eles. E Filipenses 2,15 diz que nós temos que brilhar como astros no meio de uma geração perversa. Então não tem como a gente sair do meio dessa geração perversa, nós temos que brilhar no meio deles. Brilhar como? Com princípios cristãos, que na verdade o mundo inteiro sente falta. Porque não existe alimentos que possam suprir a necessidade do homem, a não ser o espiritual. Agora, pegando essa sua fala, princípios e verdade, hoje, são termos quase que de nota de rodapé. Por exemplo, a igreja não tem definições teológicas claras. Precisaria ter. Se pegarmos os primeiros 500 anos da igreja, o que fizeram os teólogos? Lutaram para definir a coisa. É isso, mas não é aquilo. Hoje, com o pluralismo, nós demos bomba na verdade. Qualquer coisa é verdade. E aí confundiu a mente de todo mundo. Como que eu vou saber se isso pode, se isso não pode? Está tudo misturado. Então, essa linha de verdade, de conceito, de princípio, tem que ser resgatada. Agora, como nós estamos construindo a nossa verdade, e isso é perigoso porque o princípio ético e moral deixou de ser algo externo para ser algo interno. Não é? E hoje a verdade ela é construída pela sociedade. Então eu não posso, nesse critério, dizer que o presidente da Síria, que mata 100 pessoas por dia, está errado. Sim, não pode. Claro que não. Ele construiu a verdade não, dele. Isso. Por isso que nós temos que firmar os valores numa verdade externa, que essa verdade se materializou em Cristo, eu sou a verdade, e os princípios disso estão na Bíblia. Se a igreja não se voltar para isso, ela está à deriva. Na verdade, pastor, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Perfeitamente. E como sociedade cristã, voltar a definir esses conceitos que são base da vida cristã, né? Como o pastor Charles disse, a Bíblia nos voltou. Então a gente tem que devocionalmente estar com ela, e como sociedade cristã e eclesiástica, temos que voltar a pensar e a praticar esses pilares. Agora, pensa só um pouquinho. Para que seja o Charles deu aqui diário. uma situação complicada. E os maus exemplos dentro do meio eclesiástico? Mas os maus exemplos, eles são discernidos pela palavra de Deus. Sim. Jesus disse, conhecereis a árvore pelo fruto. Então, esse mau exemplo, ele não pode determinar até onde um cristão pode ir. Sim. Ele deve ir aonde for, tendo bom exemplo. E aonde não é bom exemplo, isso é definido pelo padrão da palavra Agora, de Deus. nós temos medo hoje, como sociedade como um todo, de apontar erros, Sim. de apontar desvios, porque isso não é correto politicamente. Como nós somos uma sociedade pluralista, e isso é muito inclusivo, vale tudo, aponte um erro para você ver. Você é excomungado na próxima esquina. Então, alguém levantar com princípios, valores, apontando o caminho, apesar dos erros e desvios, tem de acontecer isso, ok? Vai causar um choque grandioso. Este choque precisa acontecer. Por isso que o cristianismo é uma contracultura, né? Sim. Por isso que Tem quando que o senhor ser. citou Romanos 12:2, né? Quando diz renovar a mente com a palavra de Deus, ele vai contra um sistema do mundo. O cristianismo sempre vai ser uma contracultura do sistema É mundano. tão interessante a gente que tem que se se você levantar dentro nele. da igreja começar a pregar duramente os princípios bíblicos, Vocês fazem igreja. e você toma prejuízos no mundo por não conformar com o mundo, a própria igreja te dá bomba, como você disse. Porque não aceitam muito algumas pregações assim.